ciência, a tecnologia, a inovação, hoje em dia são áreas fundamentais para a gente pensar em qualquer possibilidade de desenvolvimento do país, que abranja as propostas que estão na ordem do dia de inclusão social, e eu tenho falado muito da importância da inclusão científica, que cada vez mais a inclusão científica faça parte da inclusão social que o nosso país precisa e que o nosso país merece. Nós temos que trabalhar com todas as ferramentas das disciplinas históricas, da história, assim como nós temos que trabalhar com inúmeras ferramentas das disciplinas. Por exemplo, no meu caso, eu sou geóloga de formação, então, ao trabalhar a história das ciências, eu trabalho a história das ciências geológicas, e para isso, então, eu preciso cada vez mais me apropriar de um conhecimento nas áreas da geologia, às quais eu me dedico mais, e nas áreas da história e em todas as outras áreas que convergem para esses estudos, né? A história da ciência nos permite, fundamentalmente, não só na geologia, mas nas mais diversas áreas disciplinares, na história da antropologia, na história da física, na história da astronomia, na história da química, nos permite acompanhar, nos dá uma visão, eu acho que fundamentalmente ela nos dá uma visão sobre como é o processo de construção social da ciência. A ciência é uma atividade, uma prática, um trabalho tão igual a qualquer outro trabalho. Não é? Quer dizer, nós nos formamos ou na engenharia, ou na física, ou na matemática, ou na educação, ou na história, e procuramos um trabalho, seja nas universidades, seja nos institutos de pesquisa, seja inclusive em empresas particulares, né, privadas, no sentido de pensar como é que aquelas gerações de pessoas, homens e mulheres que nos antecederam, deram a sua contribuição de vida, de trabalho, para o avanço do conhecimento científico. E esse é um processo eminentemente social. São as pessoas que constroem, são as pessoas que têm as suas ideias, mas não são ninguém mais pensa muito naquela visão que um cientista tem uma ideia brilhante em algum momento. Cada vez mais, a partir de meados do século XIX, por exemplo, os cientistas trabalham em conjunto, em grandes projetos, cada vez projetos maiores, sustentados com o apoio dos governos ou das empresas, pensando como trabalhar determinadas questões específicas. E o que faz o historiador da ciência? O historiador da ciência busca trabalhar com os arquivos, né? Sejam os arquivos de fontes documentais, sejam os arquivos das coleções, as coleções que existem aqui no Brasil, se a gente pensar, coleções dispersas por todas as instituições de pesquisa, por todas as universidades, muitas vezes que não são valorizadas ainda como um instrumental para se pesquisar. E muitas vezes, uma pequena amostra, por exemplo, de um fóssil, né, nos diz muito sobre não só as suas classificações específicas, né, toda a sua situação que nos permite estudar áreas como a deposição das camadas, a estratigrafia, o próprio entendimento do período em que viveu aquele determinado animal, por exemplo, ou planta, mas que nos permite dizer quem foram as pessoas que coletaram aquela amostra, como é que aquelas amostras saíram de uma região muitas vezes difícil, longínqua, e vieram para um museu. Né? Tem todo um processo de construção social daquilo que depois vai ser um artigo científico, vai ser uma exposição, que é isso que os historiadores da ciência fazem, analisam esse processo de construção social da ciência. E isso é muito importante de modo em que a gente perceba, inclusive, a maneira como a gente ensina, não é? Quer dizer, o quanto os conhecimentos mudam, o quanto os conhecimentos evoluem, em um determinado momento, ideias que nos pareceram profundamente científicas, né? Rapidamente podem ser ultrapassadas, podem ser questionadas, e eu acho que nos dá uma visão crítica sobre a ciência.